Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Matemática Notary. Eu sou o professor Will e hoje vou ensinar a vocês como calcular a distância entre dois pontos. Ao final do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e colocar nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Então vamos conhecer o ponto médio e as suas coordenadas. Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. O que é o ponto médio? Esse ponto médio, que nós vamos representar pelo M, é o ponto que divide um segmento em duas partes iguais. Então nós temos um segmento AB aqui, o A tem coordenadas x1 e y1, o B coordenadas x2 e y2 e o M coordenadas x e y. Como nós podemos encontrar o valor dessas coordenadas? Eu vou representar aqui os pontos. O ponto A ele tem coordenadas x1 e y1. O ponto B tem coordenadas x2 e y2. E o ponto M, o nosso ponto médio, ele tem coordenadas x e y. Então vou representar aqui. Ponto médio, coordenadas x e y. Como eu consigo determinar o valor do meu x e do meu y? O valor da abscissa x e o valor da ordenada y. A fórmula dos dois pontos, ela diz que o valor da abscissa x é a média aritmética desses pontos da extremidade, ou seja, eu vou pegar o valor da abscissa do ponto A, vou somar com o valor da abscissa B e vou dividir por 2. Então nós temos que o x do ponto médio ele é igual ao x1, que é o x do ponto A, o valor da abscissa no ponto A, mais o valor da abscissa no ponto B, que é o x2, dividido por 2. Então esse é o valor do x. O valor do y também é a média aritmética dos valores da ordenada no ponto A, que é y1, e do ponto B, que é o y2. Então esse é o valor do y. y1 mais y2 sobre 2. Agora eu tenho os valores das coordenadas do ponto médio. O ponto médio é representado por x e y. O valor do x, x1 mais x2 sobre 2. x1 mais x2 sobre 2. E o y ele é representado por y1 mais y2 sobre 2. Então o ponto médio é x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. Vamos aplicar essa fórmula nos exemplos a seguir. Exemplo número 1. Determine M, ponto médio do segmento AB, nos seguintes casos. Nós temos o ponto A, 13 menos 2, e B, menos 1 e menos 6. Precisamos achar o ponto médio desse segmento AB. O ponto médio é definido por x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2. Eu só preciso substituir na fórmula então. Nosso ponto M tem coordenadas x e y. Então vou achar o valor do x, que é o x1 mais x2 sobre 2. Nós temos o 3, x1, e no ponto B nós temos o x2. Agora é só substituir aqui. Então nós temos x1 valendo 3, mais o x2 que vale menos 1, sobre 2. 3 mais menos 1. Mais com menos é menos, então nós temos 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Já achei o valor do x. Agora o valor do y, desse ponto médio. O y1 é o menos 2 e o y2 é o 6. Vou substituir y1 menos 2 mais o y2 que é menos 6. Sobre 2. Mais com menos, menos, então nós temos menos 2, menos 6, sobre 2. Cuidado que aqui não tem regra de sinal. Aqui não é uma multiplicação, divisão ou sinal entre parênteses, né? Nós temos aqui menos 2, menos 6. Eu devo 2 e devo 6. Estou devendo 8. Menos 8 sobre 2. Agora sim, regra de sinal, menos com mais dá menos. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o nosso ponto médio tem coordenadas 1 e menos 4. Esse é o ponto médio do segmento AB. No exemplo B, nós também temos que calcular o ponto médio desse segmento. Eu já vou identificar aqui os valores. No ponto A, nós temos o x1 e o y1, e no ponto B, o x2 e o y2. As coordenadas do ponto médio são definidas por
x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2, para não esquecer, hein? Então aqui agora, para achar o valor da abscissa x do ponto M, o valor de x desse ponto M, nós devemos substituir esses valores de x1 e x2. x1 vale meio, meio, mais o x2, menos 1, dividido por 2. Mais com menos é menos, então ficou meio menos 1. Meio menos 1 sobre 2. Uma fração menos um número inteiro. Nós podemos utilizar o MMC, fazer uma fração equivalente ou utilizar essa técnica aqui para ganhar tempo, que você conserva o numerador, conserva o denominador e o sinal. E agora você utiliza o denominador para multiplicar aqui o numerador. Então fica 2 vezes 1, 2. Tudo isso dividido por 2. 1 menos 2 é menos 1, fica menos 1 sobre 2, dividido por 2. Essa fração menos meio está sendo dividida por 2. Em uma divisão envolvendo frações, nós podemos conservar a fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso daqui que é 2 sobre 1, que não aparece, o inverso seria meio. Menos meio vezes meio, regra de sinais aqui, menos com mais dá menos, 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 2, 4. Então deu menos 1 quarto. O valor da minha abscissa x do ponto médio é menos 1 quarto. Agora nós vamos achar o valor de y, da ordenada y. Y é igual a y1, que vale 1 terço, mais o y2, que vale 2 terços, sobre 2. 1 terço mais 2 terços, 3 terços. Conservo o denominador e somo os numeradores, já que os denominadores são iguais, dividido por 2. 3 dividido por 3 é 1, então ficou 1 sobre 2, meio. Podemos então representar o ponto médio como menos 1 quarto, que é o valor do x, e o valor do y, meio. Menos 1 quarto e meio. Essas são as coordenadas do ponto M desse segmento AB. Exemplo número 2. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A menos 2 e menos 2. Sabendo que M, 13 menos 2 é o ponto médio desse segmento, calcule as coordenadas do ponto B, XY, que é a outra extremidade do segmento. Nesse exemplo, nós temos as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto M e precisamos encontrar as coordenadas do ponto B, a outra extremidade. Para encontrarmos os valores do ponto B, vamos representar as informações que nós temos. As coordenadas do ponto A, menos 2 e menos 2. Do ponto médio, 3 e menos 2. E de B, x e y, que são os valores que nós queremos encontrar. Esse número 3, que é o x do ponto médio, ele é representado pela média aritmética do eixo das abscissas, né? Que seria o x1 mais o x2 sobre 2. Assim como o y, ele é determinado pela média aritmética do eixo das ordenadas, y1 mais y2 sobre 2. Então aqui eu já tenho o valor do x, que é o 3. E ele foi o resultado da soma de x1 mais x2. O x1 é o menos 2 e o x2 é o x do ponto B. Então eu tenho menos 2 substituindo, mais x sobre 2. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu tenho um denominador aqui. Para eu poder eliminar esse denominador, eu multiplico os dois lados da igualdade por 2. Então eu vou ficar com 6 é igual. Esse lado, quando eu multiplico por 2, eu cancelo o denominador. O 2 com o 2 que eu estaria multiplicando. Então é só copiar o numerador. Menos 2 mais x. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, nós temos que x é igual a 8. O y do ponto médio. O valor do y é menos 2. Ele é igual ao y1, que é menos 2 também, mais o y2, que é y, sobre 2.
Multiplico os dois lados por 2, aqui eu vou ter menos 4 é igual a menos 2 mais y. O valor do y é igual a menos 4 mais 2, menos 2. Encontrei o valor do y também. Então, as coordenadas do ponto B, o x vale 8 e o y vale menos 2. Essas são as coordenadas do ponto B. Exemplo número 3. Calcule os comprimentos das medianas de um triângulo de vértice A, 2 e menos 6, B, menos 4 e 2 e C, 0 e 4. Então, galera, nesse exemplo, nós precisamos calcular o comprimento das medianas. Primeiro, nós precisamos definir o que é uma mediana. A mediana é o segmento que parte de um vértice até o ponto médio do segmento do lado oposto. Então, nós temos 3 medianas aqui. Nós precisamos encontrar a outra extremidade dessa mediana. Nós temos o vértice, mas não temos o ponto médio, esses pontos médios dos segmentos. Então, vamos encontrar primeiramente os pontos médios. Lembrando que as coordenadas do ponto médio são definidas por x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2 também. Aqui nós temos então o valor da abscissa x e aqui nós teremos o valor da ordenada y. A mediana do ponto 1, que vai ser definida pelo x1 mais x2 sobre 2, nós temos que analisar os pontos A e C, pois a mediana 1 é o ponto médio do segmento AC. Então nós podemos falar que no A nós temos o x1 e o y1 e no ponto C o x2 e o y2. Vamos encontrar então. Primeira coisa, então as coordenadas são x e y. Nós vamos achar primeiro o x do nosso ponto médio 1. Então já vou deixar aqui, ó, o nosso ponto médio 1. Vamos encontrar o x. X é igual a x1 mais x2. O x1 é 2, mais o x2, que é 0, sobre 2. 2 mais 0 é 2, dividido por 2, 1. Então eu já achei o valor da minha abscissa, o valor do x do ponto médio 1. O y agora, y1 mais y2. y1 é menos 6, mais o y2, que vale 4, sobre 2. Menos 6 mais 4 dá menos 2, sobre 2, que é igual a menos 1. Então, a minha ordenada, o valor do y do ponto médio 1 é igual a menos 1. Agora vamos definir as coordenadas do ponto médio 2. O x do ponto médio 2 vai ser o x1 mais o x2. O ponto médio 2 está aqui, no segmento AB. Então o A pode ser o meu x1 e y1, e o B vai se tornar o x2 e y2. Então x2 e y2. Já que nós não vamos utilizar os valores do C, vamos apagar. Então o x é definido por x1 mais x2 sobre 2. O x1 vale 2, mais o x2, que vale menos 4, sobre 2. 2 mais menos 4. Cuidado com a regrinha de sinal, mais com menos é menos. Então 2 menos 4, menos 2, sobre 2, que é igual a menos 1. Agora o y desse ponto médio 2. O y é igual a y1 mais y2. y1 menos 6, mais o y2, que vale 2, sobre 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4, sobre 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então eu já tenho o valor do x, que é menos 1, e do y, que é menos 2. Essas são as coordenadas do ponto médio 2. Agora o ponto médio 3, ele está aqui. Ele é o ponto médio do segmento BC. Então eu posso dizer que o B é o x1 e o y1, e o C é o x2 e o y2. No ponto A, eu não vou utilizar o ponto A, posso apagar essas informações. Então o ponto médio 3 vai ser definido por... Primeiro vamos encontrar o x. O x é igual a x1 mais x2. x1 é menos 4 mais x2, que é 0. Menos 4 mais 0 sobre 2. Menos 4 mais 0, menos 4 dividido por 2, menos 2. E o y é definido por y1 mais y2. 2, que é o y1, mais o y2, que vale 4.
dividido por 2. 2 mais 4, 6 sobre 2, que vai dar 3. Então eu tenho que o x vale menos 2 e o y vale 3. Encontramos as coordenadas dos 3 pontos médios que nós temos nesse triângulo. Agora que nós temos as duas extremidades, tanto a do vértice quanto a do ponto médio, o comprimento da mediana é justamente a distância entre esses pontos. Então eu vou utilizar agora a distância entre os dois pontos para calcular o comprimento de cada uma das medianas. Então aqui eu já coloquei os valores dos vértices do triângulo ABC e também os valores dos pontos médios que nós acabamos de calcular. Então vou começar calculando o comprimento dessa mediana A até o ponto M3. Para isso nós utilizaremos a distância entre dois pontos. A fórmula da distância entre dois pontos é definida por distância entre A e B é igual a raiz de x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 também elevado ao quadrado. Tudo isso é dentro da raiz. Essa é a fórmula que nós utilizaremos. Então nós temos uma mediana que parte do ponto A até o ponto médio M3. Nós vamos calcular essa distância de A até M3, que é exatamente o comprimento da mediana. Então distância entre A e ponto médio 3 é igual raiz. Agora nós vamos substituir o x2 e o x1, y2 e y1. Quem são eles? Eu posso imaginar que o A é o ponto de partida, então o ponto 1, e o M3, o ponto médio 3, é o ponto de chegada, ponto 2, ou vice-versa, tá? Então vou determinar o A como ponto de partida. Nós temos no ponto A x1 e y1, e no ponto M3 x2 e y2. x2 menos x1, x2 é menos 2, menos o x1, que vale 2, elevado ao quadrado, mais y2, que vale 3, menos y1, que vale menos 6, também elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Distância entre os pontos A e o ponto médio 3 é igual a raiz. Menos 2 com menos 2 dá menos 4, então ficou menos 4 ao quadrado, mais 3 menos menos 6. Menos com menos dá mais. Então tenho 3 mais 6, que dá 9. 9 ao quadrado. Isso é igual a raiz. Menos 4 ao quadrado, 16, mais 81. Ou seja, nós temos a raiz de 97. O comprimento dessa mediana A até o ponto médio M3 é igual à raiz de 97. Agora eu vou calcular o comprimento dessa mediana aqui, que vai do ponto B até o M1. Então eu posso representar como distância do ponto B até o ponto médio 1. Isso é igual a raiz. De novo, nós vamos utilizar a mesma fórmula, x2 e x1. Se eu determinar o B como ponto de partida, no B eu tenho x1 e y1. Já vou apagar o do A aqui que eu não estou utilizando. E no M1 nós temos o x2 e o y2. Vou apagar também do M3 que eu não estou utilizando. Então agora sim, nós podemos substituir x2 menos x1. 1 menos menos 4. 1 menos menos 4 elevado ao quadrado mais y2 menos y1. Menos 1 menos 2. Menos 1 menos 2. Também elevado ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Isso é igual a raiz 1 menos menos 4. Menos com menos dá mais. Então ficou 1 mais 4, que é 5, elevado ao quadrado, 25. 25 mais menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9 positivo. Aqui nós temos então raiz de 34. Esse é o comprimento dessa mediana. Por fim, nós teremos o comprimento da mediana de M2 até C, ou de C até M2. Distância entre C e o ponto médio 2 é igual a raiz. Vamos aplicar a mesma fórmula.
Se eu vou do C até o M2, no C eu tenho as coordenadas x1 e y1. Posso apagar as do B agora. E no ponto M2 nós temos x2 e y2. Posso apagar também aqui no M1. Bom, agora nós temos então a distância entre C e M2. x2 menos x1. O x2 é menos 1 e o x1 é 0. Então nós temos menos 1 menos 0 elevado ao quadrado mais y2 menos 2 menos o y1 que é 4. Menos 2 menos 4 elevado ao quadrado. Isso é igual menos 1 menos 0. É menos 1 elevado ao quadrado 1. Raiz de 1 mais menos 2 menos 4, menos 6, elevado ao quadrado, 36. Só lembrando que todo número elevado ao quadrado, a resposta é positiva, tá? Não importa se ele é negativo. 1 mais 36, 37. Então, raiz de 37. Bom, galera, então calculamos os valores das três medianas desse triângulo. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e se esse vídeo ajudou vocês, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Se ficou alguma dúvida ou vocês têm alguma sugestão para a próxima videoaula, coloquem nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.